Olá, olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje vamos falar de um tema que eu acho bastante interessante, que eu gosto bastante, que é amor fraternal. Hoje contamos novamente com a nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É uma alegria estar aqui, né, falando sobre as lições do Evangelho, os ensinamentos dos espíritos superiores. Então, quando a gente está no trabalho, né, a gente está sempre melhor, né? Uma boa noite a todos, que Jesus envolva todos os corações. Que assim seja, nós todos. Então, pessoal, como a gente já vem pedindo vários programas, né, todos os programas a gente faz, a gente pede que vocês divulguem nosso canal, que vocês compartilhem o vídeo de hoje, porque é muito importante que vocês divulguem, para que mais pessoas possam receber esse vídeo, possam receber as instruções que o plano espiritual nos vai intuir, né, para a gente poder seguir esse tema de hoje tão importante, que é amor fraternal. Peço que você divulgue, você convide os familiares, seus amigos, cuide dessa lista de contatos do WhatsApp, das redes sociais, que venham também assistir esse programa de hoje, que é muito importante, a gente está sempre se instruindo, sempre buscando conhecimento, buscando se inspirar a fazer o bem, porque ninguém se eleva, ninguém chega à angelitude sem fazer bem, sem passar pelo caminho do amor fraternal. Então precisamos que todos nós, principalmente aqueles que querem realmente buscar ali a elevação, o progresso espiritual e moral, que busca estudo sempre. Estudo é o caminho que a gente vai, então, atingir esse patamar tão importante, tão urgente em nossa vida atualmente. Lara, o que você pode falar para nós sobre o tema de hoje? Pois é, amor fraternal, né? A gente tem que compreender o que é fraternidade, né? Fraternidade, gente, a palavra fraternidade, ela deriva do latim frater, que significa irmão. Então, daí a gente já tira, né, um vislumbre do que é ser fraterno, né? E o que é fraternidade? É a harmonia, é a união entre aqueles que vivem em proximidade, que lutam pela mesma causa, que têm a mesma ideia, né? Se você olhar lá no dicionário, vai ter uma palavra assim, é a fraternização, ou seja, é você considerar o outro como irmão. Claro, fraternidade, né, também pode ser o laço de parentesco, né, entre irmãos, uma irmandade. Então, olha só que bacana. Fraternidade significa amor aos irmãos, não é? E aí a gente pensa assim: ah, ok, amor aos irmãos. Quem são meus irmãos? Toda a humanidade. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então, todos são nossos irmãos. Não adianta a gente teimar, gente. Não adianta a gente falar, não gosto de você, você não é meu irmão. É, todos nós somos irmãos, né? A gente não pode ser infantil a ponto de achar que, né, aquela pessoa que faz o mal, que age de forma errada, você vai ficar ali, meu irmãozinho, não sei o que. Não, cresça, né? Tenha inteligência emocional. É seu irmão? É, claro que é. E nós devemos tratar a todos com fraternidade. Porque fraternidade, gente, é a atitude de união, né? É essa atitude que é semelhante à que existe entre os nossos irmãos de sangue, não é? Então, independente se a pessoa é amiga, desconhecida ou até mesmo inimiga, nós temos que agir com fraternidade. Leon Denis, no livro Depois da Morte, tem uma frase que, sinceramente, se algum dia eu fosse tatuar alguma coisa em mim, eu tatuaria esta frase, porque ele diz assim: todos os seres foram criados para amar. E isso, gente, tem uma profundidade imensa. Deus nos criou para que nós aprendamos sobre o amor, para que nós possamos amar uns aos outros. Amar a Ele, em primeiro lugar, é amar uns aos outros. Olha o que Leon Denis fala. As partículas da sua moral, ele está falando da fraternidade, os germes do bem que em si repousam, fecundados pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia, florescerão até que todos sejam reunidos numa única comunhão do amor, numa só fraternidade universal. E esse é o objetivo, né, das nossas relações,
uns para com os outros, o objetivo é aprendermos a fraternidade, a sermos fraternos. Emmanuel, olha só para vocês verem a profundidade desse ensinamento sobre os irmãos, de nós enxergarmos uns aos outros como irmãos. No livro Consolador, né, psicografia do nosso querido Chico Xavier, Emmanuel, lá na questão 342, ele é perguntado sobre uma frase que Jesus diz aos discípulos. Que Jesus fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? E, gente, aí alguém pergunta assim ao Emmanuel: isso é um incitamento à edificação da fraternidade universal quando Jesus fala isso? Olha a resposta de Emmanuel. O Senhor referia-se à precariedade dos laços do sangue, estabelecendo a fórmula do amor que não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada a um ambiente universal, em cujas estradas devemos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, sim, quando Jesus fala isso, ele fala assim: olha, a gente não tem que se ater ao laço de sangue para ser fraterno um com o outro. Nós temos que ser fraternos com todos. É por isso que ele fala: quem é minha mãe e meus irmãos são todos vocês. Todos. Toda a humanidade. Então, a fraternidade é uma virtude que a gente precisa exercitar, precisa ser treinada na vida de relação de uns para com os outros. E se a gente quer mudança no mundo, a gente tem que começar logo no exercício da fraternidade e começar a mudança por nós mesmos. Para a gente viver a fraternidade, a gente precisa se atentar para 3 coisas básicas, né? Porque senão não é possível a gente compreender a verdadeira fraternidade. A primeira é benevolência para com todos, né? Tem que mudar o seu olhar para com o outro, para com o comportamento do outro. O segundo é indulgência com as imperfeições dos outros. Sem indulgência, eu jamais vou conseguir ser fraterno. Não vou. Eu tenho que olhar para o lado bom das pessoas e não ficar ressaltando as suas imperfeições. E o perdão das ofensas. Sem perdoar, eu não sou fraterno. Sem eu aprender a perdoar, eu não serei fraterno. Porque fraternidade significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência, perdão. Sem isso, a gente jamais vai aprender sobre a fraternidade. Olha o que está lá em Mateus 7,12. Assim em tudo, isso é Jesus falando, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus coloca a fraternidade neste patamar. Porque essa frase de Jesus é o resumo da caridade evangélica, né? Por excelência. Agir para com o outro como eu quero que o outro haja para comigo. E não é só agir, não, gente. É o sentir. Por que eu vou nutrir sentimento ruim pelo outro? É no pensar. Por que eu vou ter um pensamento? Pensamento é energia. Quando eu emito o pensamento, ele vai atingir o alvo. É inevitável. Então, qual a qualidade do meu pensamento? Estou sendo fraterno ao pensar no outro? Imagina nós aqui, eu e o Jefferson aqui fazendo esse estudo. Aí o Jefferson me fez uma raiva antes da gente entrar aqui, né, no estúdio para fazer a gravação. Aí eu estou aqui e estou falando, esse Jefferson não tem jeito, vai ver só o que eu vou fazer com ele. Isso é fraternidade? Como? Não tem jeito. Sabe por quê? A vida, ela sempre vai responder às nossas ações. É inevitável. Nenhum sentimento que nós nutrimos, nenhum pensamento que nós emitimos, nenhum gesto, por menor que seja, fica indiferente a nós mesmos e à vida ao nosso redor. Tudo tem consequência. Então, às vezes, uma palavra de saudação,
uma palavra de fé, de otimismo, um gesto de carinho para com o outro, uma postura de respeito, mesmo diante de alguma discordância, mas que você tenha respeito, uma postura de compreensão. Gente, nada passa despercebido pela vida, não. Nada. Se a gente age no bem, aliás, se a gente age bem e no bem, que são coisas diferentes, né? Agir bem e no bem, nós somos beneficiados com o próprio bem. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, né? No modo como nós sentimos, né? Não é só o que a gente sente, mas é o modo como a gente sente. Eu estou nutrindo o sentimento ruim, o modo como a gente pensa, o modo como a gente age, né? Por exemplo, o que a gente fala, porque a palavra mal falada, gente, ela fere e a gente não pode voltar atrás, não. Né? Imagina que a palavra é uma pedra que você está na mão. Você tacou a pedra, taquei a pedra na cabeça do Jefferson, não vai doer, evidente. Vou acertar ele, vai machucar. E eu posso voltar atrás, falar: não, 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 peraí, Jefferson, rebobina a fita aí, vamos voltar, né? Igual quando a gente faz ali, está assistindo um filme, avança, volta, aí a pedra volta para cima. Não existe isso. Né? Então, realmente é uma questão da gente se educar. A fraternidade passa pela educação. Por isso é tão importante educar as nossas crianças no entendimento do que é a verdadeira fraternidade. Né? Fraternidade de pessoa para pessoa, fraternidade com os animais, fraternidade com o meio ambiente onde a gente vive. Né? Ensinar a criança que ela não pode sair chutando coleguinha, não pode puxar o cabelo da coleguinha, né? Tem que tratar com respeito, não pode chutar o cachorrinho, apertar o gato. Isso tudo é nosso dever. Sabe por quê, gente? Porque o contrário da fraternidade é o egoísmo. É o egoísmo. E a gente não pode ensinar a criança a se importar só com ela mesma. A gente precisa compreender e fazer compreender que enquanto a fraternidade fala assim, olha, cada um por todos e todos por um, o egoísmo fala assim, cada um por si, não é? É só a gente lembrar lá do lema dos três mosqueteiros. Leiam para os seus filhos, contem histórias interessantes, histórias que têm algum ensinamento. Qual é a história lá dos três mosqueteiros do Alexandre Dumas? Qual é o lema deles? Um por todos e todos por um. Tem coisa mais fraternal que isso, que você pensar sempre no conjunto, no que você vai fazer, se vai atingir o outro ou não? Então, é justamente isso que a gente precisa ensinar, né, Jefferson? Exatamente, né, Laura? Muito bem colocado. E eu queria iniciar aqui meus comentários, né, passando uma mensagem, né, do livro Instrumentos do Tempo, do Emmanuel, e Psicografia de Chico Xavier. Fala o seguinte: a grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Sem atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. Que palavra magnífica e forte do Emmanuel, né? Ou seja, precisamos aprender a servir, ajudar as pessoas que estão ali precisando da nossa ajuda, né? Porque isso também é uma forma de você levar, né, carregar em si o amor que existe em você. Porque todos nós somos, eu posso dizer isso de forma, embora o Espiritismo não diga que não exista determinismo, eu posso dizer que tem algo determinado em que nós somos determinados a amar. Esse é o meu ponto de vista, a gente é determinado a amar. Então, nós nascemos para amar o próximo. Mais que a gente não saiba perdoar, não saiba ser benevolente, né? Não saiba ter indulgência com as pessoas, mas, mesmo assim, existe em nós, lá no fundo, mesmo que ali esquecido, o amor. O amor está sempre presente em nós. Então, quando a gente serve alguém, serve o outro, a gente está amando aquela pessoa.
mas o serviço tem que ser, o servir tem que ser do coração, tem que ser da alma, aquele sentimento assim, que realmente vai ajudar a cooperar com o outro, mas sem o intuito, sem o objetivo de querer algo em troca. Então, quando a gente ama, quando a gente serve de forma fraternal, a gente está servindo com o coração e também com a nossa consciência. Por quê? Porque consciência e coração são as duas ferramentas que o espírito tem para poder amar, mas também raciocinar. Porque amor sem raciocínio lógico, sem lógica, não é amor, é paixão. Então precisamos aprender a amar, usar os valores que o coração nos dá a oportunidade de carregarmos em nós. Então precisamos aí trabalhar. E Emmanuel, também de Psicofísica Xavier, no livro Pássaro de Luz, fala o seguinte, olha que interessante. Ama sempre, para que o amor te esclareça, porque somente pelo amor, o Cristo da verdade, em se doando ao sacrifício supremo, se fez o divino renovador da terra, transformando-se para nós todos em padrão de vida eterna e em modelo de luz. Essa aqui, magnífico essa passagem de Emmanuel, trazendo Jesus como aquele que vai que traz através do sacrifício supremo que ele fez a ferramenta, a construção renovadora da Terra, através dos seus ensinamentos, sua passagem de vida aqui como Jesus, né? Então, o padrão de vida que nós temos que ter é buscar seguir o modelo, ser guiado por Jesus. Não é à toa que Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Logo, nós precisamos, então, seguir o caminho da verdade, e a verdade é Jesus. Eu sempre falo, né, que precisamos sempre buscar purificar nossos corações, purificar aquilo que está em nós, nossos sentimentos, nosso servir, nossos hábitos. A fraternidade, o amor, não é só um exercício prático, não é só um exercício de você levar para o outro aquilo que você quer, deseja fazer. Muitas vezes a fraternidade está em conquistarmos em nós mesmos, porque uma coisa que eu aprendi, né, com o espiritismo é que não posso amar alguém se eu não me amar. Logo, penso eu que não posso ser fraterno com alguém se eu não tiver fraternidade comigo mesmo. Então, a fraternidade ela começa em você, começa e brota em você. Então, precisamos ter esse pensamento de que o amor e a fraternidade ela não só deve ser dada àquelas pessoas que nos cercam, nessa família. É importante, sim, porque são os nossos primeiros círculos, né, círculo de convivência, a família. Mas precisamos também passar a praticar, exercitar a fraternidade e o amor com as pessoas que passam conosco no dia a dia. Também precisamos aprender a buscar, como Jesus nos fala, né? Precisamos, então, aprender a amar uns aos outros como a gente ama a nós mesmos. Assim como a gente tem que aprender a amar nosso inimigo. Embora a gente não precisa amar nosso inimigo assim como a gente ama um outro, aquela pessoa que gosta de nós. Mas que a gente saiba respeitar, a gente saiba entender os limites, ter certa empatia por ele. Então, precisamos buscar combinar esses recursos do amor e da fraternidade, juntar ambos e poder colocar em exercício aí em nós também e também aí para os outros. Era isso. Pois é, e fraternidade é uma coisa tão importante, né, Jefferson, que quando a gente compreende o que realmente é a fraternidade, a gente está deixando de ser egoísta, gente, né? Porque, olha, não tem jeito de um egoísta agir fraternalmente para com o semelhante, não tem, né? Vocês já viram algum avarento ser generoso? Não, é a mesma coisa, o egoísta não consegue ser fraterno. Gente, o egoísmo é uma praga dominante na sociedade humana. Enquanto ele reinar de forma dominadora, como tem sido, a fraternidade
como um todo vai ser impossível. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte: eu quero a fraternidade em meu próprio proveito, mas eu não quero fazer ela em proveito do outro? Eu sou fraterno quando me convém? Pois é. E isso não é ser fraterno. É por isso que Emmanuel vai falar no livro Consolador, né? Onde a pergunta 348, olha que interessante. Onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera, observando-se que há geralmente em todos grande entusiasmo pela hegemonia material de seus grupos, suas cidades, clubes e agremiações, onde se verifica a evidência pessoal? O que estão perguntando para Emmanuel? Né? A gente tem uma indiferença pela fraternidade sincera. Sabe por quê? Porque a gente age com esse espírito de separação. Né? Não, a minha cidade é melhor que a outra, o meu time de futebol é melhor que o outro, e isso vai criando um embate entre a gente. Né? E sabe qual é a pergunta, a resposta de Emmanuel? Gente, é vergonhoso para nós. Emmanuel fala assim: é que as criaturas, de um modo geral, ainda têm muito da tribo primitiva, encontrando-se encarceradas nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo indefinidamente as heranças da vida animal. Opa! A gente se acha muito civilizado? Então presta atenção se você está sendo fraterno para o outro, fraterno para com o outro, porque enquanto a gente tem claro, né, gente? Ninguém tem que pensar igual, ninguém tem que torcer para o mesmo time de futebol, ninguém tem que gostar das mesmas coisas, porque senão, né? Porque o mundo está indo assim, eu gosto de maçã e alguém vai me falar assim, nossa, você é uma perafóbica, porque você gosta de maçã e não gosta de pera. Mas eu disse que não gosto de pera? Não, eu só falei que gosto de maçã. Né? O mundo está chato nesse nível. Isso é o quê? Falta de fraternidade, falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, e falta também de raciocínio. Né? Então, a gente não pode ceder a esses entusiasmos aí, em que a gente é tomado dessas paixões aí de todo tipo, né? É a paixão pelo time de futebol, é a paixão ideológica, é a paixão religiosa, é a paixão política, é a paixão de tudo quanto é jeito. Nós temos que ter, na verdade, equilíbrio. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver isso, se a gente estiver sempre cedendo para esses tipo de entusiasmo infantil com as coisas, né? Eu sou melhor, meu time é melhor, aquilo lá é melhor do que o outro. Sabe o que a gente prova dentro de nós mesmos? Aquele gosto amargo, sabe? Da desilusão. Sabe por quê? Porque o mundo não tem hegemonia. O mundo tem suas diferenças. Todos nós experimentamos sentimentos diferentes. Então, eu não tenho que ficar me preocupando com esse tipo de coisa. E eu não tenho que me preocupar com o comportamento do outro. Ah, o Jefferson gosta de azul, eu gosto de verde. Eu vou ficar brigando com o Jefferson porque ele tem que gostar de verde como eu? Claro que não. Claro que não. É por isso que a fraternidade é importante. Lara, mas que exemplo mais michuruca, não é não? Porque se a gente não é capaz de ser fraterno nas mínimas coisas, como é que você quer ser fraterno nas grandes coisas? Eu sempre costumo falar o seguinte: as pequenas coisas, os acontecimentos diários, por menores que sejam, as pequenas escolhas que nós fazemos, moldam quem nós somos. Elas é que são a base de quem nós somos. Não adianta eu fingir, querer demonstrar, por exemplo, diante de uma situação de crise, por exemplo,
demonstrar ali um equilíbrio que eu não tenho, uma fraternidade que eu não tenho, né? Eu costumo falar assim, tem gente que a gente vai conversar que tem aquela voz mansinha, né? É meu irmãozinho para cá, né? Meu irmãozinho para lá, que não sei o que. Chega em casa, é berro para todo lado, atira o prato no meio da mesa e bate nas crianças, bate na esposa. E se eu não sou capaz de me controlar na minha intimidade, de exercer a fraternidade para com os meus, como é que eu vou exercer para com o outro? A gente precisa entender isso, que a mudança é no nosso íntimo e nas pequenas coisas. Se eu não sou capaz de fazer o mínimo, como é que eu quero alçar voo grande e fazer o máximo? Né? Então, se você quer uma mudança efetiva na sua vida, comece dentro de você. Não adianta a gente ficar com um discurso assim, olha, porque o mundo está muito difícil, né? Tá aí, é ódio para todo lado, né? É separatividade para todo lado. Ok, quem alimenta isso? Nós. Nós, pela nossa falta de fraternidade. Nós é que alimentamos a separação. Nós é que alimentamos a discórdia, o ódio, a intolerância, a incompreensão, a animosidade. Nós. Em todos os setores da nossa vida. Todos. Trabalho, família, religião, política, ideologia, todos os setores. Se a gente quer contribuir realmente para um mundo mais fraterno, para que nós nos tornemos, para que a fraternidade se torne comum a todos nós, eu preciso ser fraterno onde eu estiver, com quem quer que seja, em qualquer situação. O Jefferson falou que a gente tem que aprender a servir. O servir ao outro é uma demonstração imensa de fraternidade. Compreender, servir, quem quer que seja, onde nós estivermos. Gente, a fraternidade é a prática do bem. A gente precisa dar bons exemplos. Sabe por quê? Aquela pessoa que é fraterna, ela é compassiva quando alguém machuca ela, quando alguém fala alguma coisa que magoa aquela pessoa, ela é compassiva, né? Ela consegue alterar o caminho dela, ela busca serenidade, né? Quando os ânimos estão exaltados. No momento de aflição, ela consegue se controlar. Ela controla a sua exasperação, a sua irritação, o seu mau humor. Para quê? Para que quem está ao redor dela não sofra as consequências desse esparramo de energia destrambelhada. E olha, se a gente se diz cristão, que responsabilidade, viu? Que a gente está assumindo. E mais ainda se a gente se diz espírita, né? Porque a gente precisa parar e pensar nas palavras de Jesus. Como está lá registrado em João 13:35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E a gente está amando uns aos outros? Ou a gente está se engalfinhando na primeira oportunidade, porque o outro não pensa como eu? Porque o outro não age como eu quero que ele haja? Gente, gente, gente. A gente precisa pensar nessas coisas. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus é incontestável. Incontestável. Se a gente não tiver amor uns pelos outros, se a gente não agir com fraternidade, como é que a gente pode dizer que nós somos seguidores dele? Ele, que é a representação do amor de Deus na Terra. Como? Emmanuel fala que eu não lembro o livro que Emmanuel fala, mas ele diz uma coisa interessante. Ele fala que a gente não vai ser titular da Boa Nova simplesmente através das nossas atitudes exteriores. Não seremos. É precisa mudança íntima. É por isso que Paulo, né, que antes era Saulo de Tarso, se transformou intimamente, né, daquele perseguidor aos cristãos a um apóstolo do Cristo. Né? Ele disse em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim.
Nós temos que fazer essa afirmação, gente, mas não pode ser de forma vazia, não. A gente tem que viver a vida de forma que nós possamos afirmar como Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. E para isso é preciso vivenciar o Evangelho de Jesus todo dia. Todo dia. E para vivenciar o Evangelho, a gente precisa compreender a necessidade de transformação. Transformação pessoal, íntima, profunda. Vou citar Paulo outra vez, dessa vez lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo está falando para nós. É a renovação da nossa mente, do nosso íntimo, para que a gente aprenda a ser mais fraterno, a amar, a servir. E Paulo, majestosamente, lá em Romanos 12:20, vai terminar dizendo assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, é isso que Jesus falou para nós, de amar os nossos inimigos. Ah, Lara, eu não sou capaz de amar quem me faz mal. Claro, criatura, nós ainda não temos essa capacidade. Quem falou que você tem que dispensar o mesmo amor que você tem para com um filho, para com um marido, para com uma mãe, para com um pai, para com uma pessoa que tirou a vida do seu irmão, por exemplo? Você vai ter o mesmo amor? Não. Você vai ter o mesmo amor com aquela pessoa que te passou para trás e fez você ser, puxou seu tapete no trabalho e fez você ser demitido? Não. Mas a gente pode começar não desejando mal. A gente pode começar orando por essa criatura. Isso é ser fraterno. Isso é ter amor aos inimigos. Se aquela pessoa um dia precisar de você, ajude. É isso que o Paulo está falando. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele precisar de você, esteja lá. Isso não é ser bobo, não, gente. Isso é ser fraterno. E quando a gente compreende isso, gente, nosso coração se inflama de amor, né? Quando a gente compreende o significado da verdadeira fraternidade, que é enxergar o outro como você, como filho de Deus, como seu verdadeiro irmão, muda tudo. Muda tudo. Então a gente precisa dessa transformação íntima, em todos os sentidos, intelectual, emocional, espiritual e principalmente moralmente. Gente, é conhecimento e prática do bem. É isso que leva a gente para frente. São belas reflexões, né, Lara? A gente tem que meditar e pensar, né? Porque realmente ainda estamos bastante longe da fraternidade real, né? E muitas pessoas fantasiam a fraternidade que ainda não existe nela. A fraternidade de externar aquilo que ainda não está dentro dela. Ela faz de conta, né? Faz de conta que eu sou fraterno. Na frente de todo mundo, sou ali bonzinho, falo manso, falo as atividades que me cabe fazer, mas pisa no meu calo para tu ver. É bem por aí, né? Então, a gente precisa realmente aprender, né, a nos amar também, porque esse amor não é aquele amor egoísta, aquele amor apaixonado que nós temos, né? Também não é aquele amor de narcisista, mas é um amor no sentido de respeitar-se, de dedicar, de esforçar-se, de compreender, de entender a vida numa perspectiva de espírito, um plano como se tivesse, não como um encarnado, mas como um espírito. O espírito que está aprendendo, que está querendo e se esforçando a atingir um grau de evolução mais adiantado, né? Então, nós precisamos amar. E amor sempre surge de nós. Nós não podemos dar aquilo que não está em nós. Por isso que Jesus fala:
A sua boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, não adianta a gente querer falar palavras bonitinhas se nosso coração só tem voz para a maldade, para as coisas erradas, para os palavrões. Então, nós não podemos, né, querer ali passar uma mensagem, né, fraterna, uma mensagem amorosa, de ajuda, de apoio, né, de cooperação, se nós também exercemos o lado obscuro da coisa. Então, precisamos buscar nos policiar, lapidar nosso espírito nessas más inclinações, nessas más tendências, porque senão a gente vai estar sempre voltado às coisas do corpo, às coisas da carne, da terra, do mundo, através de vícios, de desequilíbrios, de maus hábitos, vivendo a vida de forma perigosa. Então, o Emmanuel vem nos trazer no livro Construção do Amor, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte, olha só que interessante que ele fala. Amar a nós mesmos não é consagrarmos a vida à exaltação absoluta do corpo de carne, que ao homem serve de veículo provisório na luta redentora da terra. Amarmos-nos, então, será atendermos ao justo imperativo de nossa habilitação espiritual para a vida eterna. E complementa Emmanuel, nesse sentido, é indispensável aproveitarmos o concurso valioso e eficiente da dor e da luta, do trabalho, do sacrifício na aquisição de melhores condições e experiências para os círculos mais altos, ou seja, a evolução, o progresso moral, espiritual. Então, amar também é você exercer a caridade para com o outro. A caridade é de você respeitar, entender as imperfeições alheias. Você não precisa ser... quando você... Se eu faço uma coisa errada, né, a Lara vai chamar atenção. Um exemplo. Mas isso não quer dizer que ela não tenha caridade comigo, não tenha atitude de caridade comigo. Pelo contrário, ela está exercendo uma atividade de correção, de ajuda, de apoio, sem ser conivente, respeitando o meu limite, as minhas limitações, as minhas imperfeições. Então, nós precisamos aprender a não ser conivente com o erro do alheio, porém, precisamos sim corrigir, mas também ter ali amor para com o outro, respeitar as limitações do outro, as imperfeições e os erros dos outros, porque a gente tem que ser indulgente com o nosso próximo. A gente precisa ser benevolente sempre. Então, por isso que a Lara muito bem falou, né? Na caridade, como Jesus a entendia, é muito importante que nós tenhamos isso em nossa existência. Buscar isso no dia a dia. Respeitar, ter empatia, compreender, entender que nós também não somos seres muito elevados na face da Terra, porque se tivéssemos, nós não erraríamos tão tolamente como nós erramos com algumas coisas bem simples da vida. Um melindre, porque alguém não deu um bom dia, uma ofensa, porque alguém falou de forma ríspida conosco, uma raiva que a gente passa porque o telefone não está ligando, não está atendendo. Então, são coisas bem pequenas, assim, para a gente sentir essas imperfeições, esses desequilíbrios que nós temos. Precisamos buscar sempre o equilíbrio, o autocontrole, em relação às pessoas, a empatia, né, que reforça sempre a empatia, é muito importante, mas também busquemos exercer a fraternidade para com o outro e também para com as pessoas que não nos entendem, que não gostam de nós, que nos têm como adversários ou como inimigos. Porque, de fato, se você for cristão, se você for espírita, você vai entender que todos nós somos espíritos. Dessa forma, sendo todos nós espíritos, nós estamos uns mais elevados, outros menos elevados. E se nós estamos numa condição um pouquinho mais elevada, que algumas pessoas que estão na retaguarda, nós precisamos aprender e compreender que nós já passamos por aquele momento, por aquela etapa, por aquela fase. Então, precisamos ter
compreensão, porque assim como a gente quer que os que estão acima de nós tenham, compreendam nossos erros, nossos equívocos, as nossas, quando a gente chuta o pau da barraca, né? A gente quer que os outros entendam que nós estamos passando por uma dificuldade, que nós estamos ali exercendo a nossa emoção de forma desequilibrada, sim, mas que a gente quer que a pessoa entenda, compreenda por que a gente está fazendo aquilo. Então, se nós não compreendemos os outros que estão lá na retaguarda, como nós queremos que os outros que estão adiante de nós nos compreendam? Jesus fala: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Então, precisamos respeitar sempre, entender as imperfeições, mas sem ser conivente, porém com caridade. É isso aí. Pois é. Quando a gente fica pensando, né, Jefferson, nessa questão da fraternidade, muitas vezes a gente esbarra na questão do estudo do Evangelho, né? Gente, nós precisamos estudar o Evangelho, eu estou falando da Bíblia, né? O Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus. Sabe por quê? Porque se a gente não estudar o Evangelho de Jesus, como é que nós vamos começar a cultivar o reino de Deus em nós mesmos se a gente não consegue compreender o ensinamento? Né? Então, a questão da fraternidade, ela precisa sair do falatório e ir para a ação. Eu realmente preciso aprender a exercer a fraternidade, né? Não tem jeito. E olha, o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que a gente precisa de muitas coisas. Né? A gente precisa de cultura, porque a cultura aprimora a nossa inteligência. A gente precisa da justiça, porque a justiça ela sustenta a ordem, né, na humanidade. Nós precisamos do progresso material, precisamos, né? Porque como é que nós vamos ter uma condição de estudar, por exemplo, se a gente não tem dinheiro para comprar um livro? Né? Então, o progresso material, ele enriquece o trabalho, ele favorece o estudo, ele favorece o aprimoramento intelectual, né? Agora, o Emmanuel fala assim, que em toda a movimentação humana, se não tiver a luz do amor, a gente se perde na sombra. Se a gente não tiver fraternidade, a gente se perde. Então, como é que eu vou ser fraterno um com o outro? Se eu nem sei por onde começar, Lara. O Patuíra, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Mais Luz, ele dá uma noção para a gente. Ele fala assim: olha, começa abençoando a todas as pessoas, auxilie aqueles que se aproximem de você, buscando um socorro, algum tipo de socorro, né? Compreenda a todos, estenda ali a quantos te procurarem, estenda ali o concurso dos braços fraternos. Ajude a todos, qualquer criatura que cruzar o seu caminho, né? Com boa vontade. Né? Agora ele fala o seguinte: garanta que você vai ajudar com um esclarecimento justo, né? E não de qualquer forma, atabalhoada. Porque, olha, vou voltar no que o Jefferson falou, que é extremamente importante. Nós todos somos chamados a entender, a ter entendimento das leis de Deus e a servir. Todos nós. Onde nós estivermos. Qual posição nós estivermos ocupando. Seja rico, seja pobre, seja mais ou menos, seja inteligente, tenha inteligência mediana, né? Onde for e qual seja a nossa situação, nós somos chamados sempre ao entendimento e ao servir ao próximo, a amparar ao próximo, em nome daquele que não para nunca de guardar o nosso coração, de iluminar o nosso raciocínio, tanto ontem como hoje, como sempre. Jesus. Então, gente, fraternidade é ação de amor ao próximo. Ação de amor ao próximo.
precisamos agir. A gente não pode ficar só nas palavras, não, gente. Né? Na carta aos Hebreus, Paulo tem uma frase muito que resume como nós devemos agir. Permaneça o amor fraternal. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer situação que apareça na nossa vida, permaneça entre nós o amor fraternal. E o Emmanuel tem um texto no livro Pão Nosso, vai dar uma olhada lá, chama Amor Fraternal. É um texto belíssimo, né, em que Emmanuel vai dizer para nós que nós precisamos ter equilíbrio, que equilíbrio é a posição ideal do ser humano, né, que a gente tem nossas simpatias, nós temos as nossas afeições, nós temos nossas famílias, né, mas a gente tem que compreender que a gente não pode cair no erro de não exercer a fraternidade, mesmo com aqueles que estão mais próximos de nós, né? Porque, olha, se a gente realmente ama o outro e não tem sentimento de posse, porque aquele que tem sentimento de posse, gente, ele, por exemplo, no cuidar do outro, ele exagera. Né, no cuidar dos filhos, ele exagera, ele acha que pode decidir pelos filhos, né, que pode proteger tanto o filho que ele não vai sofrer, só vai fazer ele sofrer mais. Então, quando a gente exagera no cuidado, a gente prejudica os nossos filhos. Quando a gente tem excesso de preocupação, né, a gente vai criando monstros ali que vão aniquilando a nossa felicidade, diz Emmanuel. É a nossa invigilância, gente. A nossa invigilância faz cada coisa na nossa vida que a gente não consegue nem vislumbrar. É por isso que Emmanuel diz que a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relação entre as almas, né? Jefferson falou do Emmanuel. Lá na pergunta 344, do livro O Consolador, Emmanuel foi questionado se o amor ao próximo, que essa é uma questão que a gente também tem que abordar quando a gente fala da fraternidade, se o amor ao próximo tem que ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros? Olha que pergunta fantástica. Estão perguntando para Emmanuel assim, Emmanuel, olha lá, nós temos que ter amor ao próximo, beleza? Até onde eu tenho que ter amor ao próximo? Eu tenho que me sujeitar ao erro do outro, à ousadia, à brutalidade, à violência do outro, a título de ser fraternal? O que o Emmanuel responde? Ele fala... Não, e não pergunta só isso, né? Pergunta se eu tenho que tolerar isso tudo sem esclarecer o outro, sem dizer ao outro que eles estão errados. E o que o Emmanuel responde? Que o amor ao próximo inclui obrigatoriamente o esclarecimento fraterno, a todo tempo em que se faça útil e necessário. Que a gente não... Olha, ele fala assim, a sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar, ou seja, aumentar os processos da força e da agressividade. Mas em recebendo as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e bom senso, a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem, sem possibilidade de renovação. Então, o que a Emmanuel está falando? Eu não tenho que me engalfinhar com o outro. Eu não concordo com o Jefferson está sendo mal educado. Eu vou lá e pulo no pescoço do Jefferson, sai rolando com ele no chão. O que é isso, gente? Que é isso que a gente está fazendo. O que nós temos que fazer é o esclarecimento devido, sabe? E não guardar a mágoa dentro de nós. É manter a serenidade e o equilíbrio, mas não ser conivente com o mal. Porque esclarecer também é amar. Toda essa questão, gente, reside em a gente saber bem explicar.
sem expressão de individualismo, de personalismo que sempre prejudica. Mesmo que a gente tenha que ter uma contribuição maior de energia, né, para com o erro do outro, não é partindo para a violência, mas às vezes a gente tem que ser firme. Jesus era firme. Jesus, né, ele chegou de derrubar ali as mesas do templo, né, lá dos vendilhões lá. Ele foi firme. E Jesus era firme o tempo inteiro. Você acha que Jesus, gente, vendo prestem atenção. Se Jesus tivesse aqui vendo um homem de 2 metros de altura, musculoso, agredir uma mulher de 1,5 metro, ele ia ficar olhando em nome da fraternidade? Para com aquele que agride? E aquele que está sofrendo violência? Ele não ia fazer nada? Ou ele ia falar, pare agora mesmo? Pois é. Quando a gente realmente toma consciência de ser filho de Deus, de agir com sinceridade para com o outro, né? A gente passa a não ser vítima desse tipo de sentimento mais baixo, de desconfiança, de inveja, de ódio, de ambição desmedida. Quando a gente consegue desenvolver o amor fraternal, a gente se alegra com a conquista do outro. A gente se sente feliz com o sucesso do outro. Então a gente vai deixando que essas paixões violentas arrefeçam, né? Então quando a gente vai nesse reencarnando, né? Reencarnação após reencarnação. Gente, percebam, um dia a gente, quando a gente tem problema na nossa família, né, Jefferson? Às vezes a gente tem um problema ali com os pais, com os irmãos, mas se lembra, nessa encarnação, eu sou filho da minha mãe. Eu tenho um problema imenso com a minha mãe, vamos supor. Eu sou filha dela. Minha mãe é ali uma tirana, né? E quer me controlar e não sei o quê, interfere na minha vida, essas coisas que a gente sempre acha, né? Mas na encarnação seguinte, posso eu ser a mãe da minha mãe nessa encarnação, o papel pode ser trocado. E se eu tenho isso em mente, que os papéis são trocados constantemente, como é que eu posso agir não fraternalmente? Como é que eu posso agir na brutalidade? Como é que eu posso agir na truculência? Amanhã o papel troca. E aí? Como é que vai ser? É por isso, gente, que o amor fraternal ele é luz na nossa convivência, né? É luz no nosso caminhar aqui. A gente precisa compreender isso. Quando a gente compreende isso, a gente vive melhor, né, Jefferson? Exatamente, né, Lara? Muito bem colocado. E importante, Lara, também você falou, né, a questão do amor, que até eu queria citar aqui o trecho que o Bezerra de Menezes fala, Psicografia de Chico Xavier, no livro Queda e Ascensão da Casa dos Benefícios, fala o seguinte: estamos juntos à maneira de um grupo fraterno, em viagem. A árvore do amor oferece-nos descanso nas fontes da esperança e da paz, que se desabrocham nas raízes. Somos felizes porque confiamos no Cristo, nosso Senhor e Mestre, e também felizes porque o privilégio do trabalho nos felicita as mãos e os corações. Então, aqui, o que o Bezerra quis dizer? Bezerra fala que nós precisamos despertar em nós aquela fonte de esperança, aquela fonte de paz que vai dar raízes. Mas como é que a gente pode buscar paz e esperança se nós não respeitarmos o nosso inimigo, se a gente não souber amar as pessoas, se a gente não souber amar nós mesmos, se a gente não puder exercer os ensinamentos de Cristo? Então, se a gente quer ser realmente feliz, a gente quer realmente buscar ter essa felicidade, precisamos trabalhar, precisamos exercitar e criar atividades que vão nos ajudar
a colocar em prática tudo que a gente aprende, tudo que a gente está assimilando do estudo e conteúdo que a gente está adquirindo com conhecimento, com a sabedoria divina. No livro Pão Nosso, o Emmanuel fala o seguinte, Psicofísica Xavier também fala o seguinte: a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. A Lara falou sobre isso. Hoje sou, né, do exemplo dela e da mãe dela, né? Hoje é a filha, na próxima vida pode ser que seja o papel inverso. Segue Emmanuel. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço da compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá o caminho eterno. Olha só que interessante isso que o Emmanuel fala no livro Pão Nosso. Vou repetir. Amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço e de compreensão. É a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então, eu queria fazer umas construções finais, que estamos quase no finalzinho já, né? Disse então Pedro: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. João disse que não amemos de palavras nem de língua, mas de obras de verdade. Olha que interessante. Paulo de Tarso fala: amai-vos reciprocamente com amor fraternal. Jesus encerra aqui nossa considerações finais: amai-vos uns aos outros como amas a si mesmo. Interessante. E eu queria só fazer mais um adendo aqui que eu acho interessante. No livro de André Luiz, livro chamado Paz e Renovação, que diz aí as 10 maneiras de amar a nós mesmos, sem ser, né, egoísta, né, que é amor egoísta por nós mesmos. Né? Item 1, disciplinar os próprios impulsos. Item 2, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Item 3, atender aos bons conselhos que traçamos para nós e para os outros. Item 4, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Aqui muitos de nós caímos, né? Infelizmente. Né? 5, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. 6, evitar conversações inúteis. Aqui muitos de nós caímos, a gente fala muita bobagem, infelizmente. Né? Item 7, receber no sofrimento o processo de nossa educação. Muitos de nós sabem reclamar da vida, reclama até poder mais. Né? Item 8, calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Nem vou comentar aqui. Item 9, ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Item 10, repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar, e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Clara, considerações finais. Gente, vamos pensar na nossa história, na história do nosso planeta. Antes de Jesus, a gente não tinha nada do que a gente vê hoje, né? A gente não tinha instituição humanitária de qualquer natureza. Por quê? Porque antes dele, a gente era pasto e escravidão. Mulher não era nada, era objeto de escárnio, né? Os doentes, o que eram feitos com os doentes? Né? Eram ali atirados nos despenhadeiros da imundícia, os fracos, os velhos eram condenados à morte, todo tipo de barbaridade. Aí aparece Jesus. E a paisagem do nosso planeta, a paisagem social, se modifica com ele. Porque a partir daquilo que ele nos ensina, a gente começa a se envergonhar de caminhar, de botar os nossos enfermos no lixo, de decepar as mãos, né, de quem rouba, de vender mãe como escrava. Né? Uma prática comum que eles faziam era cegar aqueles que eram
que eram escravos ali, que eram utilizados para trabalhar nas casas das pessoas com mais posses. Era uma zombaria quanto aos humildes, quanto às pessoas tristes. Mas com Jesus, a gente começa a ter um novo mundo. Há um influxo do amor do nosso Divino Mestre. Nesse influxo de amor que ele nos traz, a gente passa a enxergar, a gente passa a nos enxergarmos como filhos de Deus. E a gente passa a enxergar o outro como filho de Deus. Então, há toda uma modificação, né? Quanto ao nosso lar, à maternidade, né? As mulheres, as crianças, a escola, hospital, asilo. Tudo isso vem com Jesus, com os ensinamentos dele, de que a gente tem que respeitar a nossa casa, respeitar os nossos familiares, amar sem condição, né? Auxiliar a quem puder. E vejam, Jesus, ele não teve palácio, ele não era rei, ele não era governador, ele não era prefeito, ele não teve coroa, ele não teve título, ele não era juiz, mas ele foi o gênio da fraternidade. Ele traz a fraternidade para nós. É pelas mãos do Cristo que a fraternidade chega até nós. De modo humilde, mas tão sublime, Jesus continua até hoje entre nós, nos auxiliando a construirmos o reino de Deus em nós mesmos, através dos seus ensinamentos. Então vejam, Jesus é a personificação do amor de Deus na Terra. Nos ama incondicionalmente. Nós que somos ainda assim criaturas falidas, nós já melhoramos muito já, mas nós somos, né? A gente sabe o que a gente é. Nós não compreendemos ainda o amor, esse amor gigantesco, imenso que ele tem por nós, mas ele nos deu o exemplo máximo de fraternidade. Quando ele amplia o entendimento do mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele ampliou isso quando ele diz: o meu mandamento para vocês é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É isso que a gente tem que fazer. Porque Jesus é a representação máxima de amor que a gente tem. De um amor imenso por essa humanidade. E nós temos que aprender a amar como ele amou. É por isso que mandamento ele só deixou esse. Que nós nos amemos como ele nos amou. Aí a gente vai estar exercendo o amor fraternal. Muito bem, Lara. Belas reflexões. Pessoal, chegamos no final desse programa, então. Eu queria convidar vocês a conhecer os programas que nós temos aqui no canal. Esse canal que a gente está tentando ali trazer, né, uns programas muito legais que vão estar sempre instruindo, ajudando vocês aí. E a gente também, porque quando a gente faz um programa como este, a gente está aprendendo muito. Né? A gente pesquisa, faz estudo, observa, analisa. Isso é muito gratificante, né, de fazer esse programa de hoje. A gente fez hoje, né? Então, tanto a Lara como eu tínhamos muito mais coisa para falar, mas o tempo, né? Não perdoa, ele passa, né? Ele corre. Ninguém aguenta mais a gente falando, né, Jefferson? Isso também. Então, a gente acaba não colocando tudo que a gente gostaria de colocar, né? Então, eu convido vocês a conhecer os programas que nós temos aqui no canal. Todas as terças-feiras, às 19 horas, temos um programa que chama-se Palavras da Vida Eterna, que é conduzido pela nossa querida irmã Consolação. Então, ele aborda, ele pega um trechinho de um livro, de outro, e vai fazendo comentários, reflexões em cima daquele texto. Então, é muito importante que você busque também fazer esse tipo de estudo, né? Então, nosso programa aí vai te auxiliar a conhecer um pouquinho mais da obra da literatura espírita aí,
que muitos de nós não sabemos todos os livros que existem do Chico, por exemplo. Né? Muitos de nós não conhecem, talvez, que exista aí obras de Kardec que ninguém cita. Né? Então, muitas pessoas desconhecem o Espiritismo. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, temos um programa maravilhoso com a Lara, essa que está aqui conosco hoje, que também traz reflexões e temas do cotidiano, do dia a dia, muito interessante. Assim como também, sempre, tanto o programa da Consolação como da Lara, sempre buscando trechos e obras que vão estar embasando os comentários que elas estão falando. Então, a Lara também traz e coopera no nosso brilhamento espiritual com o seu programa. Às quintas-feiras, né, a gente tem um programa que é um programa que eu faço, que chama-se Espiritismo Fácil, onde eu estou sempre abordando um assunto, algum tema que eu pego ali que eu acho interessante para abordar. Sempre buscando trazer uma linguagem mais simples, né? Uma compreensão melhor uma questão que é mais complicada, mais complexa, né? Então, sempre buscando ali trazer esse tipo de conhecimento. Aos domingos, às 20 horas, esse programa que você assiste hoje, que é o programa Espiritismo na Prática, com a Lara e comigo, onde a gente apresenta diversos temas, apresentando a visão dos espíritos, do Evangelho, e também aí alguns comentários que a gente tece, né, no programa, poder ajudar aí a trazer um conhecimento, uma linguagem mais fácil para você poder compreender também. E em breve, né, Lara, nós temos Tá vindo várias novidade por novidades, aí, gente. várias novidades, né, e outros programas aí que a gente está trazendo. Então, assim, a gente convida vocês aí a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. Você poder divulgar esses nossos programas também. Que divulgando, você está ajudando a gente a ganhar relevância no YouTube, mas, fora isso, que isso é diminuto, o mais importante é que a gente leve aos corações das pessoas esperança, fé, confiança em Deus, esclarecimento, ampliar a sua inteligência, essa sabedoria com as leis que Deus nos coloca aí, com as coisas de Deus. Então, é importante a gente estar sintonizado, estar buscando sintonia, estar buscando afinidade com aquilo que é sublime, aquilo que é belo, aquilo que vai nos ajudar a nos elevar como espírito. A nossa jornada evolutiva aí está ainda caminhando, né? E com mais conhecimento a gente tiver, mais rápido, mais fácil será o nosso caminho, mais compreensão a gente vai ter para chegar até lá. Então, peço você que se inscreva no canal, deixe seu like, divulgue esses vídeos de hoje, divulgue os vídeos que nós temos nos programas que a gente citou, nos horários que a gente tem aqui, e acompanhe nosso canal também. É muito importante você estar clicando no joinha, mas clicar também no sininho de notificações, porque toda vez que a gente publicar um programa, a gente for publicar um programa, você vai receber uma notificação do YouTube, o YouTube vai estar notificando, então você poder acompanhar conosco ali, ao vivo, todos os programas que a gente tem na nossa grade de programação no canal do YouTube. Então, chegamos ao final. Obrigado, Lara, por tudo. Obrigado pelas suas reflexões, pelos seus comentários. São muito belos sempre. Sempre são comentários muito fáceis de entender e sempre ali, sempre pontualmente objetivo, né? Isso que é importante. Lara, muito obrigado por tudo. Uma boa noite para você. Sou eu quem agradece, viu, Jefferson? Né? Quando a gente está no trabalho, a gente está sempre mais feliz. E uma boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo domingo e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, gente. Tchau, Jefferson. Boa noite. Tchau, Lara. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos. Boa semana. E vejo você no próximo programa. Até mais.